Spencer. Eu podia definir esse filme como um filme que fala sobre a princesa Diana, a relação dela com o marido e com a família real, mas na verdade é bem mais do que isso. Nesse filme dirigido pelo Pablo Larraín, a princesa Diana, interpretada pela Kristen Stewart, vai para a fazenda da família real em Norfolk para passar o feriado do Natal. Durante os 3 dias em que a Diana fica na casa e em meio a uma crise midiática cercada de rumores sobre o divórcio da Diana e do príncipe Charles, Diana tenta ao máximo manter as aparências e seguir a tradição da família, mas pouco a pouco a pressão vai fazendo com que ela chegue no seu limite. Para falar sobre esse filme, a primeira coisa que eu tenho que citar é uma pequena frase que é mostrada lá no começo, e é essencial para ajudar a estabelecer toda a nossa percepção do que vai ser visto a seguir. A fable from a true tragedy, uma fábula de uma verdadeira tragédia. Isso já nos mostra que tudo que o filme vai nos mostrar é mais uma fábula do que um relato real dos acontecimentos. É uma história fictícia criada a partir de um tema real, de sentimentos reais. E é claro que é normal que a gente se pergunte o quanto podemos acreditar no que é mostrado em um filme baseado em uma história real. Mas curiosamente, nesse filme isso não tem tanta importância. O que se sabe é o quanto a princesa Diana sofreu com a pressão e o assédio da mídia enquanto ela lidava com os problemas da vida pessoal. Ela era uma das pessoas mais populares do mundo nos anos 90, então ela era vigiada o tempo todo e tudo que ela fazia acabava virando notícia ou trazendo alguma consequência. Mas o que eu achei muito interessante nesse filme foi o simples fato de ele ir em uma via totalmente contrária a isso. É como se o ato de escrever um roteiro que não traz situações fiéis aos acontecimentos reais fosse uma espécie de reverência à memória da Diana, principalmente se a gente considerar o quanto a circulação das notícias sobre a vida dela afetavam. Mesmo quando um filme tenta transmitir ao máximo os acontecimentos reais, é claro que muita coisa é adicionada ou subtraída, às vezes pelo simples fato de ser um filme e ter um objetivo como tal, então a liberdade artística às vezes provoca a modificação dessa história em nome da linguagem. Cabe ao diretor saber medir o quanto disso é de bom tom. E na minha opinião, o Pablo Larraín conseguiu construir um universo à parte. É um filme que funciona muito bem, mesmo que os personagens tivessem outros nomes, mesmo que não fosse explicitamente baseado nessas pessoas, até porque nem todo mundo vai conhecer mais a fundo a história da princesa Diana. E ainda assim, quem assiste o filme vai conseguir entender muito bem o que essa protagonista representa. O roteiro do Steven Knight é muito bem construído. Quem acompanha o canal aqui deve ter percebido que eu sempre faço questão de citar quando um filme é excessivamente verbal, quando tudo é muito explicadinho, quando os sentimentos tentam se traduzir em falas o tempo inteiro, e o quanto eu não gosto disso. Então um dos motivos que me fizeram gostar desse filme é justamente o recurso que esse roteiro usa para fazer com que a gente entenda muito do que os personagens estão sentindo, às vezes com pequenas ações, às vezes com o próprio diálogo mesmo, só que esses diálogos são sempre muito bem colocados, eles se desenvolvem com uma naturalidade absurda e conseguem assumir um papel de um diálogo orgânico que acompanha a situação sem acabar sendo um tutorial do que a gente precisa entender sobre aquele personagem. E nossa, isso é bom demais. Isso tudo que o roteiro traz ainda é acompanhado por uma narrativa visual muito forte. A fotografia geralmente traz cores um pouco mais apagadas, às vezes com tons mais neutros e frios, demonstrando a frieza da situação e da época da vida dessa protagonista. Visualmente, esse filme me lembrou muito um outro excelente filme chamado Retrato de uma Jovem em Chamas, da Celine Sciamma, que na minha humilde opinião é talvez a maior diretora contemporânea. Assim como acontece no Spencer, esse filme também tem uma representação visual muito ligada ao estado emocional das personagens. Uma outra coisa que a gente nota como algo bem marcante no Spencer é a quantidade de cenas mais oníricas que o filme possui, desde cenas puramente metafóricas que traduzem visualmente os sentimentos da Diana em dadas situações, como na cena do jantar, que envolve o brinco de pérolas, que tem toda uma sequência de acontecimentos deslocadas da realidade, até cenas que são atribuídas ao estado psicológico da Diana, como quando ela vê o fantasma da Ana Bolena, esposa do Henrique VIII, que foi decapitada para que ele pudesse casar com a amante. A visão desse fantasma provavelmente representa o que a Diana sente que pode acontecer com ela, e todo esse clima de tensão que o filme traz é muito fácil de absorver. É muito fácil ficar tenso junto com a Kristen Stewart, sentir a agonia daquela personagem que ela está interpretando. Vários elementos foram usados de uma maneira muito eficaz para isso. Claro que a atuação dela é muito boa, mas as cores, a trilha sonora, até mesmo o modo como é usada a profundidade de campo, com planos diferentes, com a lente de ângulo mais aberto, que nos mostra movimento, a lente objetiva que dá aquele efeito mais chapado, aproximando mais a personagem do fundo, deixando tudo com a cara de pintura, por exemplo. Os coadjuvantes também tiveram um papel de destaque em todo o desenvolvimento do filme, principalmente na construção da tensão.
Mesmo com poucas falas, esses personagens sempre trazem algo muito importante pro próximo passo do enredo. Inclusive eu queria citar a cena em que a Diana entra em um tipo de despensa e ela é surpreendida pelo personagem do Timothy Spall, que é um tipo de guardião da ordem dentro da família real. E olha como uma simples maneira de andar e se posicionar, quando somada à composição dos planos, consegue trazer uma atmosfera muito opressora para a cena. Essa cena me lembrou muito aquela cena do banheiro do Iluminado, do Kubrick, quando o personagem do Jack Nicholson se depara com um homem de smoking. No final das contas, eu acho que a gente pode ver esse filme como um exemplo do que é a linguagem fílmica. É um filme baseado em uma série de personagens reais, é baseado em situações reais, mas que através de recursos cinematográficos se permite e acaba construindo algo que vai muito além do simples ato de narrar uma história. Eu sempre digo que o mais importante do que a história é a forma como ela é contada. Esse é um filme que trata de assuntos que muitas pessoas vão conseguir se relacionar, fala de conflitos internos, de depressão, ansiedade, sobre a dificuldade em lidar com costumes e tradições quando nós não encontramos um sentido nisso. Bom, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like para dar um apoio pro canal. Daqui a uns dias tem vídeo novo, então até a próxima. Valeu!